Está começando agora a Voz que Clama. Com ela, Simone Guerra, a garota de Chapada. Bem, a restauração da dieta do Éden, ela é como se fosse um muro para o templo. Assim como o templo antigo em Jerusalém tinha toda a sua muralha de proteção, então a dieta, a alimentação adequada, é também uma proteção para o templo da alma, para o nosso corpo. É importante nós salientarmos que lá no Éden, o Criador deixou as bases fundamentais para o homem viver bem e feliz. Bem, no Éden, ele deixou a origem do mundo natural. Ele deixou o homem sendo criado como uma matéria, ou seja, barro, mais o fôlego de vida que ele soprou em suas narinas, e o homem se tornou alma vivente. Ele deixou também no Éden a instituição da união matrimonial. Nós encontramos em Gênesis 2, 18 a 25. Ele deixou ainda no Éden, em Gênesis 2, de 1 a 3, a santificação de um dia especial. Ele deixou ali a origem do sábado. E ele deixou, por último, a alimentação adequada para o ser humano. Então, ali no Éden, ele já deixou todo o fundamento para o homem viver bem e feliz. Vamos então agora dar uma analisada em cada um desses 5 fatores ou esses fundamentos que o Criador estabeleceu no Éden. Bem, ele disse que ele criou, ele falou e tudo se fez. Gênesis, capítulo 1. E nós encontramos então que o inimigo tentou aniquilar a fórmula do Éden. Ele então inventou um contraponto ou outras fórmulas que pudessem fazer o homem esquecer ou menosprezar a fórmula do Éden. O que ele fez então com o plano da criação que o próprio Criador deixou estabelecido como fundamento? Então ele criou a evolução. O inimigo conseguiu tirar da mente de multidões de sábios da terra a verdade da criação e manutenção do mundo natural, fazendo muitos cientistas perderem tempo e cometerem equívocos com pesquisas inúteis sob falsas premissas. Então, o que ele fez também com o ser humano, como ser único, criado à semelhança do Altíssimo, com o corpo, a matéria, e com o sopro divino, que é o fôlego de vida. Então ele colocou as bases para eliminar completamente o conceito de um ser único, indivisível que somos, e que quando morremos, a alma morre junto. Nosso espírito não vive separadamente da nossa alma. Não há dois em mim, que um vai para a terra e outro vai para o céu, na morte. Então, o inimigo tentou colocar a ideia da imortalidade da alma. Tentou colocar que o homem pode morrer, a matéria, mas que o espírito fica vagando e que o espírito pode vir a qualquer momento. Mas não foi assim que o Criador deixou. Nós encontramos também em Eclesiastes 12, Salomão falando que o pó volta ao pó, como era. E o espírito, que é do Criador, ele volta ao Criador que o deu. Não fica por aí vagando.
E a respeito do matrimônio, do casamento, o que Satanás fez? Então ele criou várias maneiras para que o homem se afastasse do plano original. Tenta de todos os lados arruinar as famílias e provar que a instituição do casamento não funciona. A esta fórmula, o inimigo tem uma pequena tolerância, uma vez que ele quer dominar sobre os governos da terra, e nenhum governo subsiste sem a organização familiar, que é a estrutura de qualquer sociedade. Então, ele tolera um pouco e ataca, por outro lado, essa instituição lá do Éden, a instituição da família, do casal, a instituição do matrimônio. Ele, então, tentou várias vezes, de várias maneiras também, destruir a origem do sábado que foi colocada ali na criação. Ele quase varreu do mapa por várias vezes aqueles que celebram o sábado do Éden, especificado como o 7º dia. A luta pela imposição e santificação do domingo está para irromper com fúria sobre o mundo. O dragão está dirigindo os governos a isso. Do lado de dentro, do nosso lado, podemos observar que ele leva muitos a repousar, a passear, a estar com a família e fazer as coisas mais agradáveis no primeiro dia da semana. Quantos de nós vive no 7º dia atarefado como Marta, com tantos serviços para o Mestre, que não escolhemos a melhor parte, a parte que Maria escolheu, de ficar aos pés do Mestre, de ouvir o Mestre, dedicar atenção, carinho, amor ao Mestre. Claro que assim, o primeiro dia, o domingo, começará a ser o dia mais feliz para a nossa família, porque é um dia de passeio, um dia de atividades que nós fazemos com nossa família, e isso agrada um pouco mais do que um dia de culto, um dia de adoração, um dia de colocar o Salvador em primeiro lugar. Essa é a estratégia do diabo com o povo do Altíssimo. Funcionou com os judeus, funcionou com a igreja primitiva, funcionará de novo, segundo as profecias de Apocalipse. E, por último, o último fundamento então, a dieta original. A dieta que o Criador deixou. O que ele fez? Varreu de toda a terra a alimentação segundo o Éden. Hoje nós temos muitos alimentos já modificados geneticamente. E assim ele conseguiu então fazer mudanças no plano original do Criador. Este plano é o mais perfeito. Se existe outro plano melhor, o Criador teria inventado esse outro melhor para Adão. Além do mais, Satanás modificou, contaminou, reestruturou e nos seduziu para nosso apetite gostar sempre e mais do que é pior. Infelizmente, prendeu-nos nisto desde o começo. A fúria mais acentuada do inimigo foi se acentuando principalmente sobre esses dois últimos fundamentos, o sábado e a alimentação. Por quê? Satanás sabe que uma alimentação precária, ela prejudica a mente. E com a mente prejudicada, nós não conseguimos compreender os planos que o Altíssimo tem para nós. Nós não conseguimos discernir de uma maneira clara e profunda esses planos para a nossa vida. A alimentação
ela é responsável pela nossa saúde. Já disse há muito tempo um pensador que o alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento. Bem, então para nós compreendermos essa luta que nós temos enfrentado a respeito da alimentação, nós precisamos então colocar o que é a dieta do Éden. O que é o plano original que o Criador deixou como fundamento para a alimentação do homem, para que ele tenha uma saúde perfeita. Neste mundo tudo é imperfeito depois do pecado, mas ele deixou este plano antes do pecado. E nós vamos ver que ele mesmo foi modificando este plano para diminuir os anos de vida do ser humano, infelizmente. Então, vamos ao plano original, conforme está em Gênesis, capítulo 1, vamos ler o verso 29 e o verso 30, para a gente fazer uma análise e ver o que é que está contido nessa determinação do Criador. Então, nesta Bíblia Dalet, é uma Bíblia mais semelhante aos originais, né, que não existe mais originais hebraicos, eles foram perdidos, foram queimados por Constantino, mas essa é a mais próxima que nós encontramos. Então aqui nós temos da seguinte forma: e Elohim disse-lhes: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se encontram sobre a face de toda a terra. Então, o que é erva que dá semente para nós hoje? O arroz, o milho, aveia, temos vários animais, o trigo, que coisa mais linda a gente ver uma roça de trigo amadurecendo, né? Sendo assim, jogada pelo vento, parece um baile, o trigo dançando, é lindo demais para quem nunca viu. Então, estas ervas que dão semente, que estão sobre a superfície da terra, foram destinadas ao homem, lá no Éden. Hoje, esses grãos eles estão mais endurecidos. Acredita-se que no plano original, podia se alimentar desses grãos sem ter que passar pelo processo do cozimento. Mas hoje, nós podemos nos beneficiar com eles, através do cozimento. Então, essas ervas que produzem semente, né, que são o arroz, o trigo, o milho, a aveia, então foram deixadas como alimento, as quais se encontram sobre a superfície de toda a terra, e a todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. Então, aqui nós já encontramos algumas categorias de alimento que nós vamos estar falando mais avançadamente daqui a pouco, que são os alimentos necessários para o nosso organismo produzir energia para as nossas atividades, produzir proteína também para os nossos ossos, para as nossas necessidades, e produzir alimentos reguladores. São apenas esses 3 tipos de alimento que nós precisamos. É tão simples assim, né? Mas vamos ver agora o que o Criador deixou como alimentação para os animais. O verso 30 de Gênesis 1 diz: e a todas as árvores, a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes por mantimento. Então, essa aqui é a dieta que foi dada para o homem antes do pecado. Essa é a dieta do Éden que foi estabelecida. A erva verde, comer folhas, não fazia parte da dieta do Éden. Então, hoje o homem se alimenta de muitas folhas, mas não foi essa alimentação que foi deixada como fundamento para o homem. Vamos ver quando ela foi deixada?
nós encontramos em Gênesis, no capítulo 3, o verso 18, depois do pecado, o que aconteceu? Bem, está escrito assim, que, Gênesis 3, 18, e há, então, falando com Adão e Eva, depois do pecado, ele disse assim, que a terra produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Então, depois do pecado, foi permitido ao homem comer a erva do campo. Por quê? O homem foi criado para viver eternamente. Mas com a entrada do pecado, agora, o Criador põe um limite para a vida do homem. Primeiro, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Então, agora eles tinham que lavrar a terra, eles tinham que cultivar a terra para produzir o seu alimento. Agora, então, o Criador deixou para eles se alimentarem da erva do campo. Bem, um grande estudioso de fisiologia humana diz que o nosso organismo não faz digestão de celulose. Bem, se o nosso organismo não faz digestão de celulose, por que o Criador, então, deixou o homem comer da erva do campo? Para diminuir os anos de vida. É simples assim. E mesmo assim, só com a erva do campo, o homem ainda vivia até 900 anos. Porque o que acontece com a erva? Quando nós comemos muitas folhas, faça uma experiência. Pegue, por exemplo, alface, pegue couve, faça salada. Pique bem fininho e coma. Do jeito que ela entrou, ela vai sair. O nosso intestino não faz digestão de celulose. Não existe no nosso metabolismo nada que propicie essa digestão. Veja a diferença. A vaca, por exemplo, ela come. E ela tem 4 estômagos. Então ela armazena em um, aí ela para, volta aquele bolo alimentar, que já foi salivado, e aí ela vai mastigar. Ela joga para o outro estômago. Aí vai receber mais enzimas. Então, ela volta para o terceiro estômago, onde vai receber mais enzimas. E ela volta a mastigar. Preste atenção. Veja como um animal, eu não digo hoje os animais confinados, né, que já recebem uma alimentação diferente, mas assim foi na criação. Então, nós não temos no nosso organismo nada que possa hidrolisar a celulose. Por isso, não devemos comer folha. Não adianta comer alface, comer folha verde. Se você precisa dos elementos daquele alimento, então você precisa de usá-los cozido, como chá. Um chá de alface, ele é bom para acalmar, né? Um suco de couve já triturado também pode ser útil, mas você comer aquilo para mastigar não vai ser absorvido. Você está perdendo seu tempo. E o pior, muitas pessoas que procuram ter uma dieta, digamos, vegetariana, e comem muita folha, o que acontece? As folhas, elas, como não fazem digestão, elas saem do nosso intestino como uma vassoura, varrendo nutrientes. Então a pessoa se alimenta muito bem e de repente ela está anêmica. Por quê? Porque as folhas tiraram os nutrientes do intestino. Então, quando o Criador ele deixa uma dieta, ele deixa alguma coisa para nós, ele sabe o que é melhor para nós. E nós devemos, então, colocar em prática esses ensinamentos que ele está deixando para nós. Aí, as pessoas vão dizer, mas e a carne? Foi o próprio Criador que deixou o uso da carne? Tanto é que em Levíticos 11, o Criador estabelece ali para o povo de Israel
a diferença entre carnes limpas e carnes imundas, carnes que fazem mais dano para o organismo e carnes que fazem menos dano e permite-lhes usar. Então, quando foi que o Criador deixou a carne para ser usada na dieta do homem? Bem, nós precisamos voltar lá no tempo de Noé. Noé ficou 120 dias dentro da arca. Claro que ele levou muito alimento. Mas quando ele saiu da arca, ele não tinha alimentos à disposição. Então o Criador deixou, nós encontramos lá em Gênesis 9, verso 3. O Criador diz assim: tudo quanto se move e vive vos será por mantimento, bem como a erva verde, tudo vos tem dado. Então agora ele falou para Noé, ele já tinha deixado a erva verde depois do pecado, então comam carne. Vocês vão ver a diferença. E o que aconteceu depois do dilúvio? Antes do dilúvio, os homens viviam 900 anos. Depois do dilúvio, os homens passaram a viver 120 anos. Alguns um pouquinho mais, no caso de Abraão, né? E alguns dos patriarcas, mas foi mais ou menos hoje. É difícil você ouvir que uma pessoa passou de 120 anos. Então, a alimentação em si, ela já colocou uma barreira para a longevidade do ser humano. Há pouco tempo eu ouvi uma experiência que foi feita nos Estados Unidos e alguns cientistas, para fazer um experimento, então se dirigiram a um presídio e pediram ao diretor do presídio se ele podia dispor de 30 presos para eles fazerem uma experiência na qual eles iam testar a capacidade mental e física desses elementos. Então, foi-lhes concedido e eles pegaram dos 30, 10, eles aplicaram a alimentação dele, a dieta do Éden. Somente esses alimentos. No segundo grupo de 10, eles colocaram então uma dieta variada, entre a dieta do Éden, as ervas, carne. E o último grupo, os últimos 10, eles testaram dando apenas carne. Bem, no final de 30 dias, 70% do grupo que comeu só carne havia morrido. Do segundo grupo que comeu uma alimentação variada, não houve muita alteração, nenhum morreu, nem veio a óbito. É lógico que isso foi feito com a permissão dos presos e dos seus familiares. Ninguém via mal nenhum de comer só carne por 30 dias, né? Mas o resultado foi esse. E aqueles que tiveram uma alimentação diferenciada, comendo a alimentação do Éden, então o que aconteceu? Eles estavam mais saudáveis, eles estavam mais submissos às ordens que eram dadas, porque nós sabemos, né, por estudos apresentados, que a carne ela demora até 72 horas para fazer digestão. E isso irrita o nosso organismo, porque a carne fica ali apodrecendo. E é bom lembrar que o nosso sistema digestório é um sistema aberto, né? Começa pela boca, é um sistema aberto. Então, seria, segundo os estudiosos, a mesma coisa que você pegar um pedaço de carne e deixar 72 horas no tempo. Vai apodrecer da mesma maneira como apodrece no intestino. E dizem os estudiosos que esse apodrecimento da carne gera muitas doenças. A principal delas é o câncer. Então, esses estudiosos perceberam que esses que participaram do primeiro grupo, tendo uma dieta balanceada,
uma dieta de comer muitas frutas, muitos alimentos ricos em enzimas, eles tinham a mente mais clara. Além deles estarem mais submissos às ordens, eles tinham mais disposição para trabalhar no campo, para cultivar a pequena horta que eles tinham. E eles tinham mais vontade de comer alimentos mais naturais. Ao passo que o segundo grupo não fez diferença nisso. Mas estes do primeiro grupo, então, começaram a sentir melhor sabor nesses alimentos. Olha a diferença que isso faz. Bem, isso foi um estudo que foi apresentado. Então, nós vemos que a alimentação do Éden, ela faz muita diferença na nossa saúde. Quer saber mais um pouco? Leia a história lá no livro de Daniel. 4 jovens hebreus foram levados para a corte babilônica. Eles tinham todos os princípios da Torá, ou seja, da palavra. Eles sabiam o que deveriam comer ou não. Imagine esses 4 jovens agora em Babilônia comendo o alimento do rei. Alguns de nós diriam, poxa, mas que privilégio. Para eles não. Eles não queriam aquela alimentação. Por quê? Uma alimentação que eles sabiam que ia haver toda espécie de carne, imunda inclusive, porque os judeus não comem carne de porco de espécie alguma. Eles sabem o dano que essa carne traz às pessoas, à saúde e ao cérebro. E eu tenho experiência na família. O meu cunhado teve um problema de lesão cerebral por causa do bicho da carne de porco que foi parar no cérebro. Então, não é brinquedo. Estude e você vai descobrir se há alguma verdade nisso. Então, os jovens hebreus pediram agora ao chefe da cozinha que fizesse uma experiência com eles. O chefe da cozinha se assustou. Ou não? Vocês 4 querem uma comida diferente? Vocês vão ficar magros, vocês vão ficar doentes, e aí o rei vai me culpar. Não. Então Daniel falou assim, então faça o seguinte, faça uma experiência conosco por 10 dias. Se em 10 dias nós estivermos mais saudáveis, se em 10 dias nós tivermos uma aparência melhor que os outros, então você vai continuar nos dando esse alimento. Mas se em 10 dias nós estivermos enfermos, com aparência ruim, então tudo bem, nós aceitamos o desafio. Bem, como eram só 10 dias, o chefe da cozinha então resolveu fazer a experiência. E nós conhecemos o resultado. Em apenas 10 dias, eles estavam muito mais saudáveis do que os outros jovens que vinham, de outros reinos, de outros domínios de Babilônia. Esses 4 jovens hebreus decidiram escolher o melhor. Eles decidiram colocar um muro à sua volta de proteção. E depois do período que eles passaram ali, aprendendo todas a ciência e a arte de Babilônia, todos os mistérios de Babilônia, agora eles tiveram que estudar, e então eles foram levados à presença do rei Nabucodonosor. E nós sabemos a história também, eles foram achados 10 vezes mais sábios que os outros jovens. 10 vezes mais sábios. Eles foram achados 10 vezes melhores em toda a aparência física, em toda a sua inteligência, em tudo que o rei perguntava. Eles sabiam a resposta muito mais rápida e melhor do que os outros jovens que tiveram alimentação de acordo com a mesa do rei.
Então, olha só como o Criador é maravilhoso. A Bíblia diz, em Daniel, que esses 4 jovens, como eles foram obedientes, como eles decidiram, quem sabe nós diríamos, né, fazer esse sacrifício de não comer alimentos impróprios, eles foram agraciados. O Eterno deu a eles inteligência dobrada, fortificou a fé, e a Daniel deu mais ainda, deu a capacidade de interpretar sonhos e visões. E lembre-se que Daniel ele passou todo o reino de Nabucodonosor, sendo um líder ali em Babilônia, passou todo o reino do filho de Nabucodonosor. Ele foi chamado para interpretar o escrito na parede, que apareceu uma mão escrevendo, ninguém sabia o que era aquilo. E o Senhor capacitou Daniel. O Senhor capacitou os 3 amigos de Daniel a terem uma fé tão forte, tão alicerçada no Criador, que eles entraram dentro de uma fornalha de fogo ardente. E eles disseram ao rei: ó rei, se o nosso Criador quiser, ele pode nos libertar da fornalha de fogo ardente. Se não, saiba, ó rei, que nós pereceremos, mas nós não nos encurvaremos para adorar a estátua que o rei levantou. Olha só que caráter firme, alicerçado, confiança no poder do alto. Isso sim é um caráter. Pessoas assim que o Criador está procurando para serem os próximos Elias. As pessoas que vão proclamar a última mensagem de advertência, elas têm que estar com essa disposição de preferir até morrer, mas não se prostrar a um poder que vai exigir uma adoração a um dia falso de guarda. É para isso que o Criador quer que nós coloquemos esse muro de proteção ao nosso templo. Uma alimentação saudável vai abrir nossa mente, vai nos capacitar fisicamente, tendo saúde. Como é que o Espírito Santo vai habitar num corpo doentio? Não vai. E a maior parte das doenças, prezado ouvinte, aquelas que não vêm, através do corpo, de uma alimentação precária, elas vêm muitas vezes através de uma mente doente, de maus pensamentos. Não vou dizer alimento, porque cadáver pode ser alimento, Quando você come um animal morto, um cadáver, e você está com aquilo dentro do seu estômago, aquilo ali está causando um rebuliço, porque o seu corpo não foi criado para esse tipo de alimento, seus dentes não foram criados para esse tipo de alimento. Então, o corpo muitas vezes não sabe o que fazer com aquilo, e aí vem dor de cabeça, vem mal-estar. Como é que o Espírito Santo vai habitar no corpo assim? É humanamente impossível. É espiritualmente improvável que isso aconteça. Por quê? Em Joel 2, a partir do verso 28, foi profetizado que nos últimos dias o Eterno vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Sobre todo o quê? Que está com a mente doente, com o corpo doente? Não. Ele vai escolher pessoas que decidiram fazer a sua vontade. E sobre esses ele vai enviar o seu Espírito. Por quê? A dieta que o Criador deixou, ela é simples. Às vezes nós nos preocupamos, especialmente quem gosta de cozinhar. Eu gosto de cozinhar. Já inventei várias receitas que eu fazia com carne, por exemplo. Meu marido é descendente de baiano, Não precisa nem dizer que baiano, descendente de baiano, nasceu no Espírito Santo, gosta muito de uma moqueca capixaba, de uma moqueca baiana. E hoje eu preparei uma moqueca maravilhosa.
com banana da terra. Experimente. Use todos os ingredientes que pede ali, né? Inclusive, para quem gosta, não é o caso da moqueca capixaba, mas da moqueca baiana, o azeite de dendê. Experimente. Você pode ir testando as suas receitas, substituindo alguns alimentos, porque a alimentação básica, ela é muito fácil. O Criador não deixou nada complicado. São apenas 3 tipos de alimento que nós precisamos nas refeições, que são os alimentos construtivos, aqueles que vão construir ossos, construir todo o nosso sistema, que nós encontramos esses alimentos onde? No feijão, são as proteínas. Feijão, grão de bico, as castanhas, não precisa comer muitas. Tem gente que fala, mas a dieta vegetariana é muito cara. É muito mais barata, porque você precisa de menos quantidade. Enquanto você precisa, né, de 1 quilo de carne para uma família, poucas castanhas são necessárias para você preparar um prato que é ricamente proteico. Então tá, alimentos proteicos nós precisamos, porque são proteínas para o nosso corpo precisa, né, de estar se recompondo, se reconstruindo, até pelo desgaste. E crianças pequenas precisam de proteína. E nós encontramos essas proteínas no leite de castanha. São várias possibilidades. Hoje o Dr. Google está aí à disposição, é só a gente procurar. E a gente encontra de tudo ali. Bem, então nós precisamos de alimento proteico, não é? Que são os alimentos construtores. Nós precisamos de alimento energético. Um alimento que vai dar energia para o seu corpo. Nós vamos encontrar isso no arroz, no milho, no trigo, na aveia. Inúmeros alimentos nós podemos preparar com base nesses alimentos que dão energia. E depois, a última categoria, que são apenas 3, são os alimentos reguladores. Quais são, então, os alimentos reguladores? São as frutas, são os legumes, é tudo aquilo que a gente deve ingerir da maneira mais prática possível, mais natural possível. Ou seja, frutas são ricas em enzimas, elas ajudam a regularizar todo o nosso sistema endócrino. Todo o nosso corpo é beneficiado pelas enzimas que nós encontramos nas frutas, nas verduras, não é? Então, olha como nós temos essa facilidade. Algumas pessoas podem dizer, mas a gente precisa de variedade. Sim, varie. Não na quantidade de cada refeição. Não adianta você oferecer muitas frutas pela manhã, entendeu? É melhor você se concentrar em 3 tipos de frutas ou de legumes em cada refeição. E por quê? Não é só isso que o seu organismo pede. Você vai precisar de alimento energético e de alimento construtivo. Então, a alimentação brasileira, ela é muito apropriada. Bem, basta dizer, né, que o nosso país, você encontra muita literatura já hoje, foi descoberto ou foi habitado primeiramente por descendentes de Israel. E eles já trouxeram essa noção de lá. Eu já tive 3 vezes em Israel e a alimentação deles é muito próxima da nossa. Porque eles sabem que esses alimentos são simples, mas são necessários. Então, a base da alimentação nossa é arroz, feijão. Então, arroz e feijão, nós já temos aí alimento proteico, que é o feijão, rico em proteína, que é um alimento construtivo. O arroz, por exemplo, é um alimento energético. Não precisa colocar um outro alimento energético, você já tem um. Procure colocar um alimento energético
energético em outra refeição, como trigo, como milho. Então, se você já tem arroz e feijão numa refeição, você precisa, eu digo, apenas de uma salada de tomate. Simples assim? Muito simples. Então, numa refeição de arroz, feijão e salada de tomate, você tem aí os 3 elementos básicos para a sua nutrição. Claro que você não vai comer isso todo dia, então você pode variar. No lugar do arroz, muitas vezes você pode fazer um macarrão, que vem do trigo, faz um cuscuz. Aí você vai variar, vai comer todo dia a mesma coisa. A salada você vai variar, vai fazer uma abobrinha ralada crua. Que delícia que é. Chuchu ralado cru. Uma salada, gente, é bom demais. E você vai aprendendo, descobrindo novas maneiras de nutrir o seu organismo. O problema nosso é que nós queremos satisfazer o apetite. Nós queremos alguma coisa que nós sintamos assim, aquela gula, aquela atração. E nós esquecemos que a alimentação foi deixada para nutrição. Então, o objetivo de uma refeição é nutrir as células e não satisfazer o apetite. Essa é a diferença. É isso que muda em tudo aquilo que se prega por aí. Aí você vai encontrar nutricionista falando isso e aquilo, doutor falando isso e aquilo. Mas o Criador, ele deixou aqui o fundamento de uma alimentação saudável. Então, se nós queremos voltar para o Éden, nós precisamos aqui voltar à origem, aprender a nos alimentar com a dieta do Éden. Porque o Éden está nos esperando. Já encontramos escritos de que antes do dilúvio, o jardim do Éden foi recolhido. E ele está no meio da cidade que o nosso Criador disse: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Lá na cidade está o jardim. Se você quer voltar para o jardim do Éden, porque ele foi criado para nós, mas devido a esse desvio que aconteceu com nossos primeiros pais, ele foi recolhido e nós perdemos. Mas para nós que vamos viver eternamente, precisamos agora nos acostumar com a dieta do Éden. Precisamos agora saber que, voltando para o Éden, a nossa alimentação nunca mais será carne. Porque no Éden não haverá mais derramamento de sangue. Já chega de tanto sangue que essa terra que viu, de tanto sangue que foi derramado, inclusive o sangue do nosso Salvador foi derramado aqui. No Éden nós teremos uma dieta completamente diferente. Lá nós vamos nos preocupar apenas na nutrição do nosso organismo. E só isso. E é tão simples, e é tão fácil, que o Criador deixou como um dos fundamentos estabelecidos lá no Éden. Então, faça uma experiência. Faça como Daniel. Escolha aí 10 dias. Mude a sua alimentação por 10 dias e veja se o seu organismo não vai funcionar melhor. E se o seu organismo funcionar melhor por 10 dias, aplique isso para a sua vida toda. Porque só assim, tendo uma dieta boa, rica, saudável, você vai estar fazendo uma proteção para o seu corpo. Você vai estar construindo um muro para que o seu templo da alma não seja atingido com doenças e com tantas outras coisas que a gente vê por aí. Esse é o muro que precisa ser erguido, precisa ser restaurado
Essa é a dieta do Éden, tão simples e tão eficaz. Bem, eu vou deixar um pensamento de grandes pessoas, de sábias pessoas, que escreveram sobre a dieta do Éden, ou pelo menos que escreveram sobre o mau uso da carne na nossa dieta, os danos que isso pode causar. Então, Leon Tolstói disse assim: ao matar animais para se alimentar, o homem suprime desnecessariamente a sua capacidade espiritual mais elevada, aquela de simpatia e compaixão para com as criaturas, que, como ele, são seres vivos. Ao violar os seus próprios sentimentos, ele se torna cruel. Então, se nós participamos da mortandade de animais, porque quando nós comemos a carne, nós somos responsáveis pelo sangue do animal que foi derramado, porque nós estamos comendo, estamos fazendo uso. E o mandamento diz: não matarás. Ali não está dizendo que não é para matar o semelhante, um homem. Ali está falando: não matarás. Porque hoje nós temos inteligência suficiente para adquirir novas formas de alimentos que não exijam a derramação de sangue. Outro pensador, Voltaire, disse assim: é incrível e vergonhoso que nem os pregadores, nem os moralistas jamais elevaram a sua voz contra o bárbaro costume de assassinar e de comer animais. Mahatma Gandhi escreveu: sinto que o progresso espiritual exige-nos que deixemos de matar e comer os nossos irmãos, criaturas divinas, somente para satisfazer os nossos pervertidos apetites dos sentidos. Profundo, né? Pitágoras: não molhe nunca o teu pão, nem no sangue, nem na lágrima dos teus irmãos. Uma dieta vegetariana proporciona uma energia pacífica, amorosa, não somente ao nosso corpo, como a todo o nosso espírito. Que lindo esse pensamento, não é? Leonardo da Vinci disse assim: o homem reina verdadeiramente sobre as bestas, pois a sua brutalidade supera a das mesmas. Vivemos à custa da morte dos outros. Somos todos cemitérios. Triste isso, né? Albert Einstein escreveu assim: nada beneficiará tanto a saúde humana e incrementará as possibilidades de sobrevivência da vida sobre a Terra, como a evolução para uma dieta vegetariana. Bernardini escreveu: a alimentação vegetariana não somente embelezará e fortalecerá o nosso corpo, senão que fará o mesmo à nossa alma. Thomas Edison, inventor da lâmpada, escreveu: a não violência conduz à ética mais elevada, que é a meta de toda evolução.
enquanto não deixarmos de prejudicar os outros seres vivos, seremos, todavia, selvagens. Rosial escreveu assim: os criminosos, lutadores e malfeitores têm por costume comer carne em abundância, para endurecerem a sua consciência e assim tornarem-se mais eficientes nas suas ações nefastas. Por isso, mas são grandes filósofos, grandes inventores que escreveram isto. O conde Maurício Maeterlinck escreveu o seguinte: se algum dia se generalizar de que o homem pode viver sem comer carne, acontecerá não somente uma revolução econômica, como também um melhoramento ao nível da moral. Muito lindo. Santo Agostinho escreveu: a carne é um alimento de feras, e o homem, quando a come, piora todos os seus vícios. Forte, né? Ralph Waldo Emerson: não esqueças que, por muito longínquo ou escondido que esteja o matadouro, sempre que comeres carne, serás o seu cúmplice. Jorge Bernal Ual escreveu: enquanto permanecermos como sepulturas vivas de animais assassinados, como podemos esperar uma existência ideal no nosso planeta? Leadber escreveu: quem não ama, respeita e protege os nossos animais e irmãos é realmente digno de piedade, pois demonstra estar muito afastado das leis do Criador. São Basílio escreveu: a alimentação carnívora obscurece a luz do espírito. Dr. Rajendra Prasad escreveu assim: a única forma de escapar à mentalidade que produziu a bomba de hidrogênio é cultivar o respeito por toda a vida em todas as formas, sob todas as condições. Este é somente outro nome para o vegetarianismo. Buda escreveu assim: amai todos os seres viventes e pacificai os vossos espíritos, deixando de matar e comer animais. Esta é a verdadeira prova de religiosidade. Leon Tolstói, já li um texto dele, mas aqui ele fala assim, o movimento vegetariano deve encher de alegria as almas daqueles que têm no coração a realização do reino do Altíssimo na Terra. Porfídio escreveu assim: ainda que todos os lobos e abutres da terra se unissem para convencer-me das vantagens da carne, não deixaria de ver o consumo da mesma como um crime. Que profundo
esse pensamento. E por último, um pensamento do Conde Maurice Maeterlinck, ele diz assim: comer carne endurece e embrutece o homem, e comer frutas espiritualiza. Então, daí a receita para ter uma proteção para o seu organismo. Que o Eterno nos abençoe.